Bom, acho que a gente pode começar, né? O pessoal aos poucos vai entrando aí. Né? Só lembrando, né? O overlay aí foi providenciado aí pelo um dos nossos patrocinadores aí, o senhor Álvaro aí, né? Que fez essa belíssima overlay aí, Imbanível. imbanível. Não é nada. Quer ver quando o Thiago começar a me patrocinar nós também com. Vou botar a marca dele aqui no cantinho também, ó. Patrocinado pelo. Como é que chama? O Thiago sempre esquece, não. Falk. A Falk. Patrocinado pela Falk. Quem gostar aí. Só que é só Espírito Santo, viu, gente? Diz ele que entrega em todo o Brasil, hein? Se morar no Acre é meio complicado, mas. Não, Aí, eu tenho um rapaz que me acompanha no chat que é do Espírito Santo, lá do ladinho dele. aí, ó. Se quiser pedir aí do nosso É amigo o Thiago aí. Sakura. A Aí, ó. Sakura, você está entre nós, ele tá sempre junto comigo na Twitch, ele é do Espírito Santo também. Aí, ó. Aí caso quem for do Espírito Santo aí morar pertinho, conheçam a Folk. Ou é o Folk. Enfim. Bom, sem mais delongas, acho que podemos começar. Bom, peraí, como é que é a intro? Deixa eu lembrar. Abramos as pautas. Vamos nas pautas. Bom, como é que é? Como é que é? Passe seu café, prepare sua soul, pois está começando mais um podcast onde Hollows podem desafiar deuses. E é nessa brincadeira que a gente vai começar o episódio de hoje. Né? Como prometido, né, a gente ia continuar o assunto, né? A gente deu uma pequena pausa, né? A Dea não pôde estar com a gente, né, por motivos maiores semana passada, né, mas o motivo deu tudo certo, né? O Álvaro tá vivo entre nós. Motivo. Motivo Imorrível. Motivo maior. Motivo maior. Ah, porra, um dos nossos patrocinadores, pô, tem que honrar, né? Um dos nossos sponsors. É um motivo de 3 dígitos. É um motivo bem grande mesmo. Ué. Né? Cadê a nossa pauta do dia de hoje? Hoje vamos Uma curiosidade interessante antes de começarmos. Eu tenho uma caneca de canhoto. Elas existem. Caneca de canhoto? Caneca de canhoto. Aqui Como tá. é que é isso? Aqui, ó. Tá os gatinhos aqui. Eu tô segurando com a mão esquerda. Se eu segurar com a mão direita, não tem gatinho, ó. Ela não tem nada. Ela é pra virar pra fora. Pra segurar com a mão esquerda. Eu descobri isso quando? Quando eu cheguei em casa com ela. Olha só. Ué, por que minha caneca não tem? A solução é imprimir dos dois lados, né? A minha é ambidestra. Dá pra segurar pro lado direito enquanto pro... Caneca ambidestra. Pera, pelo direito, pela esquerda e aqui pelo direito. Aí. Pois é. Aí. Deveria ser assim todas. Né? Facilita, é inclusão. Por usar ambidestro, tipo o Musashi. Bom, pauta de hoje. Vamos continuar na questão do reacendimento da chama. Mas não era live de Souza, tem que tirar esses dois com TDAH. Como sempre, arrumamos um mod bem crítico aqui para ajudar a botar a gente na linha. Senão a gente sai falando, a gente sai viajando, a gente perde o rumo, ainda bem. Tem um Thiago aí e o Mike para lembrar a gente. O Mike não quer nem saber não, filho. O Mike já tá tacando o pau ali já. Será o jogo antes da gente começar a introdução. Tá ali, né? Lidando com... coisa boa aí, ó. O nosso sponsor, né? Nosso patrocinador acabou de nos seguir. Nosso patrocinador desalmado. Ele tava esperando a gente falar do patrocínio dele pra poder seguir. Senão era quebra de contrato. Exatamente. Bom. A gente vai começar com o Fembus fazendo uma introdução pra nós, contando como que as histórias se interligam de todos os jogos da From aí. Todos os jogos têm uma coisa em comum, algumas coisas em comum. Como se estivesse contando a mesma história de formas diferentes. Então, conta aí pra nós de uma forma mais ampla. Bom, até uma coisa interessante que me fez... você falou,
Eu tava pensando de uma coisa que eu tinha visto, tava meio que matutando, né, minhas lives também, como eu faço essa run, né, de Dark Souls, eu sempre volto com alguns pontos, né, igual foi na última live que eu fiz. Eu acabei de entrar em Ringed City, né, em Ringed City, assim, vai ser, pra mim, a melhor DLC, disparado, assim, por causa da quantidade de informação que ela dá. E só que ela também te faz voltar um pouco, porque até Dark Souls 3, né, pelo menos na questão desse ponto, até Dark Souls 3 a gente achava que tinha um pigmeu. O pigmeu furtivo. O pigmeu furtivo. A gente não sabia que tinha outros pigmeus. Dark Souls 3 aparece o Ludlet, né? A gente olha ele assim, tá, isso pode ser um pigmeu ou não, né? Na versão inglês e português, pigmeu ou não, o que é isso aí? Né? Só que a versão japonesa deixa mais claro que ele é um pigmeu, de fato, né? Por causa do termo que eles usam lá, eu acho que não é pigmeu, se eu não me engano. Tem alguns termos diferentes de termos, né, em japonês e inglês e português, né, que eles não usam pigmeu, acho que eles usam outro nome lá. E eles usam o referencial Ludlet justamente nesse ponto. E o Ludlet, né, bom, depois a gente volta nesse ponto, mas a questão só pra gente fazer um paralelo, né, sem fugir muito, né, vou segurar meu TDAH aqui, viu, Thiago? Pode deixar? Mas o ponto é que quando a gente olha para Dark Souls 1, a gente só sabe que tem que reacender a chama para curar todo mundo da maldição dos mortos-vivos. É que nos é dito, pelo menos no primeiro ponto. Você abre Dark Souls, a gente já tinha feito essa conversa, né? Abrimos Dark Souls, o que está acontecendo? Né? A gente não tem, a gente está preso no asilo dos mortos-vivos. O que nós estamos fazendo aqui? O que vai ser da gente? Né? E agora? Né? Tá, nós estamos presos no asilo. Aí vem um camarada lá, joga a chave pra gente, liberta a gente sai, pega o ossos dele, sai correndo, enfrenta um demônio guardando a saída do asilo dos mortos-vivos. Né? Tem demônio no jogo, a gente descobre que tem demônio no jogo, né? Poxa. Né? E a gente sabe bulhufas o que é por que o jogo se chama Dark Souls. Né? Dark Souls é o demônio? Não, não é o demônio. O demônio não tem Dark Souls. Na verdade, o demônio pode ter Dark Souls, sim. É uma coisa meio louca. Pode sim. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Enfim, mas assim, tem a ver com a criação da chama caótica, da chama do caos. A gente vai passar um ponto que é um negócio bem legal assim de pensar. Mas a gente começa o jogo assim, o que é Dark Souls, o que tá acontecendo? O povo tá falando que tem o negócio, tem a profecia, né, do morto-vivo, que tem que reacender a chama, mas de onde que veio essa profecia? De onde surgiu? Né, foi algum oráculo, né? A gente pode pensar, um oráculo aí, né, que criou essa profecia, né, falou essa profecia pra gente. Poxa, minha câmera tá meio caindo aqui. Um oráculo aí qualquer falou dessa profecia, assim como, por exemplo, lá em Dark Souls, né, 2 fala, tem a terra lá onde você pode curar, né, sua maldição, que não sei o que. Né. Essa pelo menos é um pouco mais confiável do que a profecia do Dark Souls 1. Porque as pessoas em Dark Souls 1 estão nos contando meia-verdades. Mas é porque também a informação é limitada ali. Não estão liberando de graça. A profecia do Dark Souls 1, a gente já tinha comentado que não é uma profecia vindo do oráculo. É uma profecia artificial. Forjada pelo Framed e pelo Gwyndolin. Reforçado por eles. Que ia ter eles chegaram nessa conclusão. Montaram isso. Porque, olha, quem reacendeu a primeira chama, Gwyn. Só que ele reacendeu. Ixi. Será que ele reacendeu a chama? Eu acho que não. Acha que não? Ou acho que sim? Você acha que ele reacendeu? Eu acho que ele tentou manter. A chama não devia estar totalmente apagada, até porque ele não conseguiria queimar se não tivesse pelo menos um pouco de fogo. Como é que ele se jogar? É a possibilidade, visão. É aquela coisa, são teorias porque a gente não consegue acessar esse ponto, mas
Aí a gente preenche com teorias nesse né? Só fugindo um pouquinho, tem maluco que acredita que esse verme aí do Lago Ardente é o Solé. Daqui o povo fica, não, o Nemereskin que é o Solé. Não, é esse verme aí que é o Solé. Não sei o quê. O povo fica com essa teoria Entrem no Reddit com cuidado. o Reddit. Com moderação. Você vai ver um monte de teoria lá no Reddit lá. Algumas muito loucas, outras nível manicômio. Minha preferida é que eu ia casar com a Firekeeper lá do Dark Souls 2. Eu até fiz um final de que eu ia tomar o trono só pra casar com ela. Fanfics. Cria um mod aí da... Mas seria uma saída interessante. Porque essa Firekeeper do Dark Souls 2, ela é meio dragão. Ela é meio dragão artificial. É a Firekeeper artificial e meia dragão artificial. A justificativa é que ela fala, vou ficar com você até o final e tal. E o Dark Souls 2, tanto o jogo base quanto as 3 DLCs, conta a história de um rei que ao chegar perto de se tornar o monarca, vem a mulher, que no caso são fragmentos humanos, né, da escuridão, e acabam destruindo tudo. Cada uma de uma forma diferente, mas a ambição do fragmento do humanos acaba impedindo aquele monarca de se tornar um monarca de fato. E a teoria é essa, como ela fala, eu vou ficar do seu lado até o final, eu vou estar lá e tal, assim como todas as outras mulheres, ela seria a mulher do monarca, né? Aquele que tomasse o trono. Mas no caso, a gente que seria, né, o fragmento do humanos, né? A gente que seria o semelhante, né, a ele. No fim, assim, todos acabam sendo um pouco um fragmento, assim, né, indo dentro dessa teoria, né? É uma teoria antiga. Fazia muito sentido, eu acredito que ainda faz sentido, né, olhando a obra Dark Souls 1, né, entendendo a obra Dark Souls 1 como, dentre os canônicos, a mais canônica de todas, Dark Souls 1. Sim. Né? Se você olhar, o Senti não sabia que tinha outros pigmeus. Né? E na DLC de Olassi ele fala, olha, tinha um homem primordial, ou seja, um humano diferente dos outros humanos, que estava lá dormindo, foi cutucado, perturbado, e virou o que virou. Né? Ou seja, só pode ser o pigmeu furtivo. É o único humano, né, diferente, né, o único antecessor, né, o único... Como é que fala? Tem um nome certo pra isso, não é antecessor, não, E eu, Ascente Zero, o primeiro. Que é o oposto de descendente, né? Tem o descendente e tem o antecessor, né? A palavra boa. Fugiu. Mas enfim. Tipo um patriarca, entre aspas, assim, da raça dos humanos, né? Mas ele em si não era humano. Mas os humanos são descendentes dos pigmeus, né? A gente só vai descobrir isso em Dark Souls 3, que existem mais de pigmeu, né? E ao longo do Dark Souls 2, Dark Souls 3, a gente vai vendo que é cada vez mais complicado essa ideia de reacender a chama, né? E no Dark Souls 1, pra nós é só reacender a chama e pronto, que a gente resolve, ou deixar a chama apagar e pronto, que resolve. Mas aí, né, quando Dark Souls 2 reconta a história de uma outra forma, né? Com personagens, mesmo os personagens diferentes, alguns tendo coisas em comum, né? A alma dos deuses ali rondando novamente, né? A história está sendo recontada, né? De uma forma análoga, é uma analogia, né? Quando eu falo, né? Tem uma analogia mais distante, por exemplo, Elden Ring, que é uma forma de recontar Dark Souls, só que bem mais confusa, né? Mas confusa não, assim, é diferente, né? Mas assim, é uma outra forma de você analisar alguns elementos do Dark Souls, de uma forma reorganizando os elementos ali, né? É uma analogia mais distante porque é movido, né? Por exemplo, a questão da morte e da escuridão são aproximadas mais. Sempre que a gente acaba fazendo isso de forma inconsciente,
né, em Dark Souls, apresentando morte e Dark Souls, né, o poder da escuridão, mas esse em Elden Ring fica mais claro, né, tem a questão da morte destinada, né, aqueles caras que usam pele de deuses lá e usam magia negra, né, aquela chama escura com bordas brancas, né, justamente igual as chamas né, vindas do abismo, né, isso existe em Elden Ring, né, Em Elden a gente tem de novo um deus que pode manipular a morte, né? Aliás, eu vou reformular. A gente tem de novo no Elden um deus que acaba manipulando a morte, mesmo que não pudesse fazer isso. E nem que nem o Gwyn, nem a Marika poderiam ter feito isso. Ela não podia ter quebrado o anel e ele não podia ter reacendido ou se jogado na chama para manter a chama. Sim. É um primeiro pecado, né? A gente fazer uma analogia como se fosse o primeiro pecado do Gwyn. O Gwyn reacendeu a chama e a Marika quebrou o Elden Ring. Fragmentou o Elden Ring. Uma coisa que ela não deveria ter feito. Pra o que pegar... Esses dois atos dela acabaram fazendo com que as pessoas fossem amaldiçoadas com a imortalidade, né? Então, sim, a consequência foi a mesma. A questão da imortalidade volta à tona. Que quando você mexe no equilíbrio... Mexeu no equilíbrio, exatamente. Há uma estagnação. Né? Gera uma estagnação. Essa estagnação é o Dark Souls 2, né? Sim, Dark Souls 2 explora isso bem, né? Na verdade, não somos imortais em Elden. É diferente da imortalidade, né? A imortalidade nos jogos da From Software são diferentes. A imortalidade do Sekiro é diferente. A do Dark Souls é diferente. A do Demon Souls é diferente, né? Elden, no Bloodborne também é diferente. O do Elden é interessante. Eu acho que é um caso, assim, em grande medida é um caso à parte, sim. Eu acho que é bom a gente olhar. Mas, de certa forma, tem a ver com o fato da runa da morte ter sido ocultada e retirada vamos dizer assim, do funcionamento. O ciclo natural foi quebrado, né? E quando o ciclo natural foi quebrado, as coisas pararam de funcionar como elas deviam ter funcionado. Existia um ciclo de morte. As pessoas morriam e elas iam pra árvore lá, né? O espírito delas estavam lá. E quando a Marika interferiu, os espíritos começaram a não ser mais aceitos. Não foi uma coisa assim? Ou foi o contrário? Tipo, as pessoas morriam de verdade, e aí quando ela quebrou o anel, os espíritos começaram a entrar na árvore? Não. Elden Ring é o seguinte. Que tem a runa da morte que foi selada junto com o Maliketh. Ou seja, a morte não existe mais lá. Porque a runa que representa a morte está bloqueando isso. Ninguém morre. A runa da morte foi retirada. Tanto é que ela pega isso e... Foi a primeira coisa que eu falei mesmo. Né? Ela acabou trazendo uma imortalidade de alguma forma. Sim, só que quem fez isso foi a Honey, não a Marika. Não, foi a Marika também. Ela arquitetou junto com a Honey a morte do próprio filho. A Honey assassinando o próprio irmão e a Marika estava por trás. Possivelmente, né? Não tão claro isso, mas a Marika possivelmente estava por trás do assassinato do próprio filho. Né? O Godwyn. O Dourado. Marika arquitetou. Os assassinos. Sabe por que arquitetou? Quem que as adagas negras serviam? Ela serviu a Marika diretamente. As adagas negras servem diretamente a Marika. E a Marika estava viva naquela época. Não serve a Honey. Serve diretamente a... Em nível de a Honey, cara. Como é que não pode existir traição também? Tem George Martin, adora traição lá no bolo. Sim, ué. É lógico. Agora eu falo de nível de hierarquia. Quem que tá no topo? A Honey é uma descendente... Mas quem que tá no topo? Quem tava é o Godfrey. Não. Marika. É a deusa suprema. O Godfrey, ele é o Elden Lord. Tá abaixo da Marika.
como que as adagas negras iriam agir sem consultar a Marika antes? Traindo. Eles não podem, eles são servos da Marika. Eles são da mesma raça, na verdade. Ué, a Marika era serva do Elden também, cara, e mesmo assim traiu. Traição pode existir de qualquer forma. Sim, essa traição existe. Só que o que acontece? Quem quebrou o Elden Ring e retirou a Runa da Morte? Quem tinha o poder pra quebrar o Elden Ring e retirar... Também, né? E quem foi punido por ter quebrado o Elden Ring e retirado a Runa da Morte? A Marika. Aí, curiosamente, como isso foi parar na mão, né, da Honey e das adagas negras pra assassinar o Godwyn. Foi o que eu entendi vendo também. Mas a gente também tem traição com a Iritil, por exemplo. Eu acho que a Iritil também foi um caso de traição. Como, de novo, a mesma história, contada de um jeito diferente. A Iritil, ela também era pra estar junto com o Gwyn e fazendo as mesmas coisas. E ela resolveu recriar a chama pra ela, né? E foi pra ela ser poderosa. Foi pra que ela fosse mais do que ela era. Então aquilo também acabou sendo uma traição. Isso aí que o Mike tá brigando ainda é uma consequência do que a Iritil fez, né? Esse demônio aí. A Aisley. Ele é uma das consequências que ficou no Dark Souls 3 ainda. Né? Tem uma teoria que o pessoal pensa que pode ser que esse seja o rei, né? Tem controvérsias, né? Ou ele já existia desde a época do... Né? Acredita-se que ele vive... ele estava lá no momento da criação, né, da chama do caos, né? Só que os demônios daí eles têm alguns têm um aspecto diferente, porque aí a chama do caos já está começando a apagar já, né? Porque os últimos, né, que poderiam criar a raça dos demônios foi de Vasco, né, digamos assim, foi de arrasto para cima, né? As duas estão juntas ali bem na região aí da ruína dos demônios, que é a irmã, né, da Quelaag, né, e a Quelana. A gente não tem o nome da irmã da Quelaag. O pessoal dá alguns nomes, como é que é? Os fãs dão um nome pra ela, Lady, não é que falam? Oi? A Fair Lady? Fair Lady. Não é o nome, né? É um título, né? Porque realmente a gente não sabe o nome dela. Alguns dão de Quelan, eu acho. Os fãs dão. Achei Quelan. Assim como eles dão o nome pra aquela menina de cabelo branco lá do mundo da pintura de Arya. Né? Por causa do Ariandel e do Ariames. Ah, tá. Mas é um nome fictício porque o pessoal gosta de dar nome. Fanfic, né? As pessoas gostam de dar um nome. É melhor do que ficar chamando a irmã da... Isso aqui, Fair Lady. A Márcia. A Márcia. A pessoa gosta de dar um nome. Logo. Aí né, com ela morta e a Quelana morta, não tinha quem mais criasse demônios. Porque as filhas de Asda também davam aqueles ovos, né, que estão lá em Dark Souls 1, ela tá meio que dando cria de demônios. Estão saindo novos demôniozinhos ali. Só que com a morte delas não tem mais quem crie. Então... eles estão morrendo e estão sendo extintos, né? Sim. Você vê que tem uma dizimação aí. E alguns deles... Não é que esse demônio foi o que sobrou. Não que ele seja exatamente o pai das meninas ou o rei da época da Iritil. Eu não tive esse entendimento, mas vai que né? A gente também não sabe 100% de nada. Porque assim, porque ficam uns vácuos assim na história pra gente ficar preenchendo com teoria, né? Mas, por exemplo, você vê que ele é diferente dos outros demônios. Né? Tem uma coisa em Dark Souls 3, né? Por exemplo, existem demônios Dark Souls 2, só que eles são um pouco diferentes. Eles lembram, sim, os demônios Dark Souls 1, né? Mas eles são um pouco diferentes, eles são como demônios adaptados, né? Igual aquele homem e aquela mulher escorpião. Como é que ela chama? Acho que é Nágica o nome dela. Nágica. Nágica e o cara, eu esqueci o nome do escorpião homem. Não lembro também.
Eles são demônios. Aqueles homens. Homens mastodontes lá, possivelmente são demônios também. São meio que mistura. Por isso que eu falei, olha. Talvez os demônios não estejam tão distantes assim da Dark Soul. Eles são meio humanos, meio outra coisa. Meio bicho, geralmente meio bicho. Eles são misturados com bicho. Por exemplo, os demônios touro, o demônio cabra, o demônio morcego. Tem esse aí que eu não sei que bicho que é esse aí, o rei dos demônios, demônio alce, sei lá. Não sei exatamente. Eles são consequência, né? Eles são uma consequência de uma coisa que deu errado, não foi uma coisa que... Não foi que deu errado, né? Só que... Assim, a gente pode pensar que deu errado. Né? Deu merda. Né? No fim, deu merda mesmo. Perto do que ela queria fazer, do que aconteceu, não... Né? né? Mas assim, criou sim, ela queria criar uma chama só pra ela. E por que ela... De onde que esse que é o ponto, né? Que a gente volta naquela coisa que a gente tava pensando de... Será que o Gwyn reacendeu de fato? Né? A primeira chama? Porque de onde que veio essa ideia de criar uma nova chama? Se criar uma nova chama é porque é possível imaginar a criação de uma nova chama. Mas para isso teria que pensar, pera, para criar uma nova chama, de onde que veio essa ideia? É porque a primeira chama estava apagando. E é por isso que veio a ideia de que é possível a era da escuridão vir. Por quê? Com o apagamento da chama, é possível uma coisa depois vir. Vou dizer que talvez ela tenha visto o Gwyn e falou, olha, esse é meu momento. Eu não consigo roubar a primeira chama pra mim, eu vou criar uma aqui pra mim e eu vou ser tão poderosa quanto o Gwyn. Porque o Gwyn pode ser o Deus e eu tenho que responder a ele se eu fui uma das que pegou as almas junto. Sim. Porque o Nito tava de boa. O Nito não fez nada, né? O Nito já era o Nito antes e continuou sendo o que ele era depois. Agora, a Irithil não. A Irithil, ela pegou a alma junto com o Gwyn e o Gwyn virou o Deus, né? O Deus do fogo, o Deus do sol, o grande Gwyn. E ela simplesmente é a bruxa do piromante, né? Por quê? Porque que ela pegou uma parte menor, por assim dizer. Talvez ela tenha se sentido menor. E nessa sede de poder, a mesma sede que fez o Gwyn reacender a chama, ou manter a chama, ou reacender... Talvez tenha levado ela a tentar fazer uma chama pra ela, pra que ela vencesse o Gwyn. Traição? Não foi tanto traição, né? Se para pensar, cada deus era independente, né? Não chega a ser uma traição. Ela só queria, pera aí. Tipo duas nações, pera aí. Você tem sua bomba atômica, eu tenho minha bomba atômica. Exatamente. Né? Vou ter a minha bomba também. Né? Porque querendo ou não, as chamas, né, uma fonte de poder, como a primeira chama e a chama do caos, são um poderio militar, né? Tanto militar quanto de criação. Por exemplo, criou uma raça nova, os demônios. Sim. E ao mesmo tempo uma forma de você controlar. Olha o que eu tenho aqui. Só que, né, o que a gente pode pensar é, olha, não saiu tão bem quanto planejado. Então o que seria esse reacender essa chama, né? O negócio é que o Gwyn foi malandro. Ele tomou o controle da primeira chama. Desde o começo. Foi o Gwyn que pediu, porque, tipo, tão fudido, tem que fazer aqui, por favor. Deu merda, criou o demônio. Esse cara tem que sacrificar tanto, mas tem que manter o legado dos deuses. Não, eu acho que não havia essa... Os deuses não estavam um ajudando o outro. Tava cada um na sua. Tava cada um na sua, mas ele que tomou o controle da primeira chama, né? Sim, né? Ele monopolizou. Ele acabou sendo maior. Ele acabou sendo maior que os outros. Ele foi esperto, né? Ele foi malandro, né? Ou deu muita sorte. Ou deu muita sorte. Não sei. Ele pode ter dado sorte, pode ter sido... Mas o fato é que ele acabou se tornando maior do que os outros. E ele não era. No começo você até falou de ser um pigmeu, né? E a gente descobre que não, que existia um pigmeu. A impressão que fica é que existiu, sim, uma sociedade, até por ter registro de família do Gwyn, né, anterior. Existia, sim, uma sociedade que funcionava com os dragões imortais, sendo os seres mais fortes ou seres supremos, né?
Uhum. Eu virei um mártir. Então, provavelmente sim. Esse tenha sido a última cartada dele. É ter virado mártir. Provavelmente sim, mas ele conseguiu ser maior do que os outros. E Sim. ele tinha uma família, os outros deuses estavam ali. Não, a gente não sabe por que esses 4, né? O Nito, o Nito, o Gwyn, a Iritil e os 4 e o Pigmeu chegaram quando acendeu a primeira chama pra pegar as almas que saíram dela. E a gente também não sabe quanto tempo isso levou, se eles são os seres que vieram da primeira chama, se foi imediato, se não foi, mas a gente sabe que antes de saírem as almas já existia uma coisa funcionando. E eles pegaram essas almas ao mesmo tempo, ou não, mas eles pegaram almas que saíram da primeira chama. E o Gwyn se deu melhor do que os outros. A primeiro momento, né? Ou pelo menos aos olhos dos outros, ele era o mais poderoso. Ele era o que detinha o poder da primeira chama. Então, ele virou Deus. E a Iritil, como uma bruxa, eu imagino ela ficar se mordendo, do tipo, poxa, por que ele é o deus e não eu, a deusa da primeira chama? Vou fazer uma primeira chama pra mim, vou acabar com a raça dele e vou tomar depois o poder da primeira chama também. Como um poder bélico mesmo. Só que não saiu do jeito que ele imaginava, porque eu imagino que ela não queria colocar os dela em sofrimento eterno, né? Imagino. Creio que ela não esperava, né? Teve um fator não. Assim, aquela coisa, a gente pode discutir se o Gwyn esperava ou não o efeito colateral, né? Do reacendimento da primeira chama. Né? Mas o fato é que provavelmente ela não esperava, mas o fato é que a chama do caos ficou instável durante muito tempo. Né? É dito em algumas descrições de itens que teve uma estabilidade, né? A Izalith, ela cria, né, a primeira chama, parte da alma dela. Né? Esse que é um ponto também. Existe uma coisa que a gente observa que é possível você extrair poder a partir das almas. Isso por exemplo, são sinais que a gente vai ver ao longo do jogo, principalmente no quesito dos feitiços, né? Que o Sif, né? O Dragon Sif criou. Tirar um poder de... poder da alma, só que ele tira o poder primeiro da alma branca, né? É a alma mais comum, as almas comuns que tem no jogo. A gente já chegou a conversar um pouquinho, né? Talvez a gente pode explorar depois mais a fundo, mas, por exemplo, almas parecem se dividir em pedaços cada vez menores, né? Que tipo o átomo, você pega tem a molécula, tem o átomo, tem partícula subatômica e por aí vai, né? E, né, ainda nessa analogia dos átomos, é como se quando você queima um elemento, ele sai uma chama de determinada cor. Cada elemento tem uma cor diferente. Tem a ver com, né, quem já estudou física aí na escola ou no curso superior vai ver que tem a ver com como é que é? Comprimento de onda, né, da luz emitida por aquele átomo, que tem a ver com os elétrons, né, a camada dos elétrons, tem toda essa coisa aí, mas isso aí deixa mais profundo aí, é só curso superior, coisa que eu desconheço. Né? Inclusive, quem tiver um físico aí que quiser comentar depois, né, caso esteja vendo o podcast, seja no VOD ou agora, né, depois se manifeste. Mas eu lembro que é uma coisa a ver assim, né, fazendo esse paralelo. Mas, por exemplo, quando você vai ver a alma da Izalith, né, por exemplo, passei física, mas não quero comentar. Aí, olha como é que a gente descobre as coisas. Olha pra você ver. Mas, por exemplo, a alma da Izalith criou o caos. A alma do Gwyn, né, aí esse é o ponto. Acabou de comentar. Já comentou. Né? A alma do Gwyn, a nova chama, né? É uma teoria paralela, mas que tem a ver com isso, né? Porque existe uma teoria de que, na verdade, o Gwyn não reacendeu a chama, ele criou uma nova, copiando a própria Izalith, né? A bruxa de Izalith, né? Criou uma nova chama. E é daí o efeito da maldição dos mortos-vivos, porque quando a primeira chama estava apagando pela primeira vez, não teve morto-vivo. Foi só a segunda vez. Quando a chama estava apagando de novo. Mas não era mais a primeira chama. É uma das possibilidades de explicação até da maldição dos mortos-vivos. Por quê? O Gwyn, ele marcou, aí a gente descobre só lá em Dark Souls 3. Ele marcou
os pigmeus e os humanos, com a marca da maldição, com o poder da alma dele. Ele linkou, né, a gente não sabe se foi a origem do Sol, por exemplo, tem a questão do Sol. Isso a gente não tem como saber. Quão antigo é o Sol do mundo de Dark Souls. Mas possivelmente, por exemplo, o Soler fala, né, foi um milagre, né, do Gwyn. Um milagre poderosíssimo que ele ligou ou a primeira chama ou a nova chama. Realmente a nova, né? Porque nessa teoria aí dele ter recriado a primeira chama, que agora eu entendi, realmente tá fazendo muito sentido. Se ele, assim como a Iritil, que fez com a alma dela e teve a consequência do Gwyn ter tentado reacender a primeira chama, foi essa maldição. Mas aí essa marca, então, será que foi proposital para controlar os humanos ou será que foi uma consequência desse reacendimento, dessa recriação da primeira chama? Talvez tenha sido os dois, porque o Gwyn queria limitar o poder dos humanos e pigmeus. Ele temia, por quê? Se você pegar os ligados, né, os que estão ligados à alma do Gwyn, eles têm fraqueza contra a escuridão. Ou seja, assim como o poder do Gwyn foi o poder da época para poder eliminar os dragões, o poder dos humanos é o poder para derrubar o Gwyn. E provavelmente ia aparecer outro, né, que tinha o poder para derrubar os humanos. Sim. E por aí vai. Mas o ponto que a gente levanta é uma teoria, não sei até que ponto ela vai fundo, mas para mim fez muito sentido quando eu vi. Foi eu vi, acho que ela pela primeira vez foi lá no Reddit mesmo. Tá até procurar onde que eu vi. Tem muito tempo já que eu vi, depois eu fui até linkando algumas coisas e entendendo algumas coisas por conta própria. Mas essa questão dele recriar a chama, ele recriou, assim como a ele fez. Ele criou a primeira chama, da forma dele. Né? Não é uma primeira chama, mas é a chama do Gwyn. Vamos dizer assim, a chama da luz. Só que é uma chama amaldiçoada. É uma chama maldita, chama do primeiro pecado. Porque ativou a maldição. A maldição assim como a primeira chama, né, ela não amaldiçoou. A primeira chama ela não amaldiçoou os mortos-vivos, porque todas as almas vieram da primeira chama. Né? A gente não sabe a origem dessa primeira chama, não fazemos ideia. Não tem como. São só teorias que podem aparecer, mas a gente não sabe. Só fala que ela veio, apareceu do nada e a partir dela iniciou a disparidade. Só que aí o que o Gwyn fez? Ele botou a alma dele no centro do controle da disparidade. Ele colocou um vírus na pasta System 32 lá, do funcionamento do mundo. Só que nisso, né, como se tivesse adicionado um pedaço, então agora ele se imortalizou. Né? Tem isso que o Thiago falou, olha, virei uma arte, me venerem e eu tô liderando, eu tenho poder. Ele disse isso ele se tornou imortal, né, imortalizando o feito dele. Mas possivelmente ele se imortalizou por ter, né, colocado ali a alma dele ali. Só que aí o que sobra depois do Gwyn é só cinzas. Ele, Lorde da Luz, ele vira Lorde das Cinzas. Ele foi o primeiro, o primeiro a reacender. É o primeiro Lorde das Cinzas. Que aí, né, isso vai sendo recontado, né, Dark Souls 1, né, a gente repete os passos do Gwyn para reacender, ou a gente começa uma coisa totalmente nova que ninguém fez antes, que é deixar a chama... Na verdade, esse que é o ponto, né, entra nisso aí que a gente tava conversando. Será que o Gwyn reacendeu ou, né, ele apagou, aí começou a fazer alguma coisa? Ou ainda, uma coisa interessante que a gente pode pensar, será que ele criou o Sol porque sabia que a primeira chama estava apagando? Tipo, por isso, por exemplo, quando você pensa naquela ilusão lá em Anorlondo, tem uma ilusão que até bota o sol lá a pino lá. A pino não, né? Mas o sol fica mais alto. Aí quando você derruba a ilusão do Gwyndolin, o sol tá se pondo. Então, não existia...
nesse ponto não existiria o Sol antes da recriação da primeira chama pelo Gwyn. Esse que é o ponto, porque o Sol eu acho que ele não é natural. Porque, por exemplo, na Era das Cinzas, quando tem a luta lá dos... Quando a gente vê aquela luta do... Pelo menos assim, das informações que a gente tem. Quando a gente vê por dois motivos. Porque a gente não vê ele na cinemática da luta dos deuses contra os dragões. Né, contra os dragões e contra as arqueárvores, né? Não é bem uma luta, né? Mas acredita-se que pode ser, eles eliminaram as arqueárvores, seja para conseguir espaço, seja porque possivelmente os dragões eles habitavam dentro das arqueárvores. Quando a gente encontra aquele último, né, descendente dos arquidragões lá, né, ele está dentro de uma arqueárvore. Daquelas arqueárvores vazias, inclusive, né, são vazias ali. Será que as arqueárvores eram vazias? Ou se tornaram vazias, né? Mas se, né, eles habitavam dentro das arqueárvores sendo vazias, né, é possível que eles queimavam para poder tirar o habitat dos dragões e tirar eles da jogada. Mas não quer dizer, né, nem todas as arqueárvores foram eliminadas, né, isso a gente vê em Ash Lake, e nem todos os arquidragões foram eliminados. Nem todos os seus descendentes. A gente também vê em Ash Lake. Sim. A gente vê alguns descendentes, por exemplo, o Midir e aquele lá de Ash Lake, eles são descendentes. Como chama? O Sif, né? O dragão Sif, ele é um arquidragão, só que tem uma coisa diferente nele. Eu acho que a gente tinha comentado que ele é diferente. Pode ser que ele nasceu quando a primeira chama apareceu, por causa da disparidade. Porque senão ele seria igual aos outros dragões. Ele nasceu diferente. Diferente tem a ver com disparidade, né, com diferenças. Né? Mas é teoria também. Mas voltando, a gente no céu. Ele só tinha um imortal, ele nasceu um mortal. Né? Nasceu mortal e arrumou outra forma, né, de imortal. Ele buscou outra forma, que é possivelmente uma coisa tão antiga quanto os arquidragões e arquiárvores, que é aquele cristal primordial. Primordial tá ligado à era dos arqui, né, dos arquidragão, arquiárvore. Né? E ele transferiu a alma dele pro cristal. De alguma forma, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente o que ele fez. Não sei se foi algum tipo de feitiço que ele usou, né? Alguma coisa ele fez que permitiu. Pode ser, né, algo parecido com transferir, né? Transferir sua alma para outro lugar. De alguma forma ele linkou a existência dele àquele cristal, né? Não transferir alma de fato de uma forma literal, mas tanto que para matar ele tem que destruir o cristal primeiro. Então ele linkou a existência dele ao cristal de alguma forma. Então faria muito sentido ele ter ajudado o Gwyn nesse plano de fazer um feitiço ou alguma coisa, que a Izalith também era uma bruxa. O Gwyn não era um bruxo, não era um feiticeiro, não era um mago, mas o Sif era. Sim. Então, provavelmente, quem arquitetou isso tudo com ele foi o Sith, e colocar a chama linkada ao sol e os humanos linkados à chama, se faria sentido. Porque se ele fez isso com a existência dele a um cristal, ele poderia fazer isso com a existência do outro, talvez. Com a ajuda da alma do Gwyn, né? Lógico. Não só ele teria que tirar de algum lugar, ele não poderia criar do nada. Até porque as coisas não se criam do nada em universo nenhum, né? Tudo tem um sentido. Então ele usou a alma do Gwyn pra linkar esses humanos à fogueira, pra colocar pra linkar o sol à chama. Essa chama que foi talvez ele que criou através de um feitiço com a alma do Gwyn. Seria ele o vilão? Voltando pro episódio anterior, que eu não estava aqui no momento, mas eu estive aqui depois com vocês. Então seria ele o vilão e depois o Gwyndolin, que era um mago, teve como continuar isso de alguma forma. É uma coisa para se pensar. O Gwyndolin, de qualquer forma, ele tem uma afinidade com a Lua. Né? E a afinidade com a Lua envolve uma afinidade com magia. Tanto é que tem uma teoria que fala que possivelmente o Gwyn cresceu com o Sif. Sabe como vocês faziam, né? Ou deixavam com uma ama de leite, né? Para criar amamentar o bebê ali. Tem a
rainha não amamentava, quem amamentava era a ama de leite, né? Ou passava a tutela dele para um maestre, por exemplo, como tem lá no Game of Thrones, né? Um maestre, alguém instruído, né? Algum sábio, né? Que para poder instruir, né? Um professor particular, vamos dizer assim, um professor particular da corte, né? Que instruía. Provavelmente é possível que sim. Você vê os traços, a afinidade do Gwyndolin, né, com a lua, os pés dele, né? A gente não sabe se tem. Pelo modelo ele não tem pé, ele tem aquelas cobras saindo. Cobra é um dragão imperfeito e tá ligado, né, ao Sif. Entre outros detalhes. Esse é o ponto. Será que ele é um filho do Sif ou ele meio que foi permitido fazer experimentos com ele? Ou ele tentou alguma coisa? Né? Porque aquela coisa, ele não era aceito pelo pai como ele era. Existe isso também, tem uma questão psicológica aí. O Gwyndolin não era aceito. O Gwyn não aceitava o Gwyndolin como ele era. Se ele foi criado como menina, já vê que ele foi obrigado a não ser do jeito quem ele era, né? Sim. E ele foi forçado até. Porque existe um anel. Lá no Dark Souls 3 tem o anel daquela... Eu não lembro se isso tem no 2. Mas no 2 dá uma. No 2 tem uma coisa que você. Com aquele caixão você renasce com o sexo trocado ali. Mas no 3 eu não lembro se no 2. No 1 e no 2 se tem. É o anel daquela inversão de tipo de movimentação. Mas eu acho que é só no 3 mesmo. Mas pega no final do jogo, né? Você não pegou ainda, né, Mike? O anel. Ele é mais na frente. É quando você chega lá na tumba do Gwyn, no Dark Souls 3. Ele fica no cantinho, né? Fica bem no cantinho, assim, fica dentro do baú num cantinho. Né? Lá em Anorlondo do Dark Souls 3. Aí já. É onde que lá já é um grande indicativo, né? É aquele a área lá do casamento, esse casamento bizarro. Né? O Gwyndolin foi até forçado, aquele anel indica. Né? Assim, sugere, né? Não indica. Sugere que o Gwyndolin foi forçado, né? Talvez ele não tinha, né, o jeito feminino, ele não era afeminado, ele foi forçado. O anel forçou ele a se comportar de forma feminina, vamos dizer assim. Socialmente não aceitava, porque ele não tinha os traços como o queridinho dele, que era o Nameless King, né? Nameless, né? Eu prefiro chamar ele de Faran, porque Faran é um deus da guerra, que é cultuado lá em Forossa. Né? Você conheceu um cavaleiro de Forossa lá, por exemplo? Na verdade, você conheceu vários cavaleiros que vieram de Forossa. A DLC do primeiro, o Cavaleiro Sem Cabeça, que eu esqueci o nome dele. O Vengor. O Cavaleiro Sem Cabeça, que tem armadura tipo de lobo. Né? Sim. Não é um lobo, um leão, na verdade. O Cavaleiro de Forossa cultuava tipo o símbolo do leão. O leão é um símbolo dos Dragon Slayers. Né? Principalmente o Ornstein, que tem a armadura dele de leão. Leão tá ligado aos Dragon Slayers. Faran é um deus da guerra. O Nameless King é um deus da guerra. O primeiro filho do Gwyn, primogênito, é um deus da guerra. E líder dos cavaleiros, os caçadores de dragão, que tem o símbolo de leão. Ou seja... Se não for a mesma pessoa, foi tudo criado em vão, então. Né? Tá sugerido aí, né? Sugerido de forma um pouco mais que implícita, sabe? Não tá implícita. Tem muitas dicas aí que é só puxar que você vai ver. Né? Como é que chama? Ai, fugiu. O que eu tava falando? Forossa. A terceira DLC do Dark Souls 2, o de Ivory King, aquele reino foi formado por cavaleiros de Forossa. O mais forte cavaleiro de Forossa, que é o Ivory King, foi o que guiou, construiu todo um reino em cima do caos antigo, para poder lidar com o que estava aparecendo ali do caos antigo. E aquela rainha é a
é a primeira do Dark Souls 2 que mostra que a escuridão ou ser um fragmento do Humanos não implica em nada no caráter ou nas decisões dela, porque ela foi uma boa rainha. Diferente da Nashandra e das outras duas das DLC que eu não lembro. Elana e... esqueci o nome da outra. Acho que é a Alsana, Nashandra, Nadália e Elana. Tem a Nadália também. Que é a da Brum Tower, né, a Torre de Bruma. Que é ali onde que eles extraíam ferro pro Old Iron King, né, do Rei de Ferro. É de lá que eles extraíram o ferro. E todos esses rainhos trouxeram a escuridão, de alguma forma, e derrubaram o rei, menos a última. Assim, tirando a Nashandra eu acho que era mais... a mais caótica deles, vamos dizer assim. A Nashandra, ela é o símbolo do desejo. E se você pegar um fragmento, vamos pensar bem de forma freudiana, vamos pensar nas pulsões do Freud, né? Que são pulsões, são instintos, né? Ele chama primeiro de instinto, depois ele dá um nome de pulsões, né? São coisas que brotam na gente, uma vontade, tipo fome de comer. Só que a gente não sente só fome de comer, a gente quer comer alguma coisa. Ai, que vontade de comer aquele hamburgão lá, lá do como é que é o negócio fugiu de novo o negócio é folk? Não, como é que chama o Thiago? Folk. Aquele hamburgão lá da Folk, inclusive tem a página do Instagram dele aí. Depois você dá uma olhada na página Folk lá. Tem uns hamburgão diferentes lá. Vontade de comer aquele hamburgão. Ai, que vontade de tomar aquela cerveja, daquela marca, a cerveja artesanal. Você não tem sede de... sede de água. Não, isso é necessidade. Não é vontade. É o instinto misturado com desejo. Tanto é que por isso que a Nashandra é a mais poderosa dos fragmentos. Que é o desejo que movimenta. O que fez o Humanos... o que direcionou Humanos, vamos dizer assim, além da fúria, né? A gente vê a fúria dele, que é a Elana. A gente vê o medo dele, que é medo é a Alsana. Marfim, né? Rei Marfim. A Alsana. Tem a solidão, né? Ele tava sozinho. Quando você vê o túmulo dele, onde estava Humanos, é um túmulo isolado. Ele era o único pigmeu ali, provavelmente. Isolado de todo mundo. Por isso que muitos acreditam que ele pode ser o pigmeu furtivo. A solidão da Nadália. E eu falei a raiva, né? Fúria da Elana. O medo da... São 4 fragmentos, né? Com a Nashandra é o desejo. Humanos é como se fosse tudo isso misturado. E como nós somos, humanos são assim, tem todos os sentimentos misturados. Né? Cada hora um fala ou se misturam e giram movimentam a gente. A gente pode movimentar por medo, por desejo, tudo misturado. Né? Humanos foi atrás Humanos pega a gente por causa do colar, do pingente. O pingente que é da Dusk, né? A sua noite, né? Traduzindo. Sim. Isso pega a gente por causa do pingente. Sim. Ele não quer a gente, ele quer o pingente. Sim. Só que aí, né? Voltando pra Dark Souls 2, aproveitando que a gente tá tocando o tema do Dark Souls 2, né? Dark Souls 1 a gente fica naquilo, acende ou não acende, né? O que a gente faz? Ou a gente repete os passos do Gwyn, reacende a chama, né? Vamos curar, né? Todo mundo fala, a Firekeeper, né? Que a gente faz a quest dela completa, né? A Firekeeper do Dark Souls 1. Que bom que você reacender a chama, vai curar todo mundo, vai tirar a maldição de todo mundo, não sei o que. Né? Só que né, e não é, né? Uma meia verdade. Né? Ou o Kaf, você vai virar o verdadeiro Lorde que vai liderar a humanidade pra nova era, que não sei o que. Só que o Kaf não contava que o Gwyn era malandro.
não contava que o Gwyn era tão malandro, né? Ou seja, o Gwyn já tinha ganhado a guerra há muito tempo. Não importa quantas batalhas vão acontecer. O Gwyn já tinha ganhado a guerra. Sim. Até que, né, aí chega Dark Souls 2 que fala isso pra gente. Né? Vamos pegar a final normal. Não importa que você não fez nenhuma quest no jogo, vamos dizer assim. Só foi, ó. Você só senta no trono. Não importa se você vai acender ou deixar ele apagar. Você vai virar um monarca, um lord. Não importa o que você vai fazer. De qualquer forma, é que você vira um monarca. Você pode usar o poder da chama ou da escuridão. É com você. Se você fez a quest do... Dane-se, não importa. Não importa. Aí o segundo final. Você pegou todas as coroas. Você pode escapar do ciclo. Né? Você entendeu que tem um ciclo. E você pode escapar do ciclo. Né? Que você viu que, olha, peraí. Cheguei em Dark Souls 1. Mas eu fico imaginando o pessoal. Oh, beleza, Dark Souls 1 tal. Beleza, uma história interessante. A gente quebrou o ciclo. Ou de alguma forma a gente quebrou a maldição. Tal, né? Aí é divulgado um Dark Souls 2. Mas peraí. Por que vai ter um Dark Souls 2? O que aconteceu? A gente não quebrou a maldição? Né? Seja recendendo ou apagando a chama? Né? O que aconteceu? Né? Você vê que a maldição... você vê que a maldição voltou. Voltou e talvez até pior. Voltou ou ela não saiu, né? Esse que é o ponto. Ela tá sempre rondando. Porque se a chama que o Gwyn acendeu não foi a chama primordial, então a maldição não acabou. Sim. Nunca acabou. Ela pode ter sido amenizada. No Dark Souls 3 a gente vê que ela pode ter sido amenizada para alguns. Uhum. O Dark Souls 2 ele indica que foi possível alguns escaparem da maldição. A gente vê isso com as coroas, né? Uhum. Inclusive. Mas quem pegou a coroa? Né? Seria só pra ele, né? Só pro só monarca, pra ele, mas talvez isso tenha no Dark Souls 3, né? Anos e milhares de anos depois, descobriram um jeito de alguns ficarem amenizados da maldição. Não totalmente livres, né? Até porque a gente volta do nosso descanso pra fazer o que a gente tem que fazer, né? Sim. Tem Hollows. Foi criada toda uma nova raça. Né? Parte dos efeitos justamente do que o Gwyn causou, né? O Gwyn conseguiu criar uma nova raça, né? Que é essa, por causa da maldição, né? De tacar, usar a morto-vivo como um brasa, né? Foi criado isso, né? Porque é o ponto. Por que mortos-vivos? Né? O plano do Gwyndolin e do Frampt, né? Pô, pera aí, mas nós vamos nos tacar. Quem que vai reacender a chama? Porque é aquele ponto. Muitos pensavam que assim, né? Não é 100%, mas assim, pelo menos é o que eu creio que faz muito mais sentido. Vamos banir o Nameless King porque ele tá se mancomunando com dragões. Não faz sentido. O Gwyn mancomunando com o Sif. O Gwyn criou o Midir. Ele permitia um dragão vigiando o Olacile. O Calamite. Não faz sentido. O filho dele, junto com dragões, ele não queria, por quê? Não faz sentido. Não é que o Gwyn não queria, né? Por que o Nameless King chama Nameless King e não Nameless Prince? Gwyn não queria que o rei sucessor natural fosse o rei sucessor natural. Ele queria ser o rei eterno. Assim como os dragões eram eternos. E quando ele viu que o filho dele tinha potencial, não foi porque ele se juntou com dragões, foi porque ele tinha potencial para ser o próximo rei. Ele era o próximo rei. Mas o Gwyn não aceitou. Vou cortar a asa desse aqui, vou banir. Não, no fim não foi o Gwyn que baniu. Tanto é que quando você vai lá em Dark Souls 1, o que tá lá no túmulo do Gwyn? Um milagre criado pelo próprio Nameless King.
Tá lá no túmulo do Gwyn. Ou seja, o Nameless King tava lá ainda. Gwendolyn? Não, o Nameless King criou um milagre, né, e deixou o escrito do milagre, né, o conto, né, porque os milagres são histórias contadas, deixou lá no túmulo. Isso lá em Dark Souls 1. Deixou no túmulo, do lado ali do túmulo do Gwyn. Então quem baniu o Nameless foi o Gwendolyn. Não acho que o Gwendolyn teria poder pra isso. Ele se auto-baniu? Eu acho que é o mais provável. Porque ele falou: quem que é o próximo que vai virar churrasco? Quem que vai acender, fazer igual papai? Gwendolyn, vai você. Tô fora. Por isso que eu acho que o Nameless King é um dos caras mais sábios. Né? Eu tinha colocando o da família real. O único que eu gosto da família real é o Nameless King. Agora, dos mais sábios, eu diria que é o Aldia e o Vendrick. E o Nameless King. O dia. Ele fala assim. Né? Pra quem tá buscando o trono, né? Busque a chama ou busque a escuridão. Ou aquilo que está além. O que estaria além, então, de reacender a chama ou governar na escuridão? Qual que é a terceira opção? Boa pergunta. Esse diálogo dele é muito legal. Porque ele fala exatamente para aquele que vai sentar no trono. E aí, você vai sentar no trono. Busque a chama ou busque a escuridão ou aquilo que está além. O Aldia, ele é um cientista. O que cientistas fazem? Eles pesquisam. Ele é curioso, ele quer continuar pesquisando. Tanto é que ele fez tanto experimento que ele chegou a meio que replicar o efeito da chama do caos, né, buscando tipo uma espécie de reacendimento, alguma coisa assim, né, experimentos dele. Ele criou coisa a partir disso, tanto é que ele recriou a raça dos dragões. Só que eram dragões artificiais. Quando ele fala nesse algo além, possivelmente é um pouco isso. Pera, deve ter alguma coisa a mais, não é possível. Deve ter alguma forma de escapar. Porque ele soube, né? O Gwyn sacaneou a gente. Mas deve ter alguma forma. O próprio Aldia encontrou uma forma de escapar. Que é pela forma de... Né, não sei se foi acidente ou não. Né, talvez ele buscasse alguma forma imortal. Né, uma forma imortal que escapa, né? Da maldição. Ele virou aquela cabeça esquisita lá de árvore, né? Bem parecida com lembra, né? As árvores lá de Izalith, né? Da berço do caos. E uma coisa importante, para o pessoal não confundir, berço do caos não é sinônimo de chama do caos, que não é sinônimo de Izalith. É uma coisa diferente. É importante a gente lembrar que provavelmente Izalith, né? A bruxa Izalith, provavelmente era o conjunto daquilo tudo. Ou talvez a alma dela ficou na chama do caos. Assim como a do Gwyn ficou no reacendimento da primeira chama. É possível. Não estou falando que é verdade. A teoria. É possível que a alma dela ficou lá. Então o fragmento dela, o que a gente consegue acessar, né, o corpo verdadeiro, né, do fragmento da Izalith. Tanto é que a gente colhe fragmento das almas, né, da bruxa de Izalith, aquele insetinho. Ela que tá controlando aquela criatura lá de madeira gigante, maluca lá, que sai limpando, né? Aquela mão de vassoura que sai limpando a arena, se joga pra dentro dos buracos lá. Aquela mão de vassoura. Quem não passou raiva com aquela mão? Nossa. Que atira a primeira pedra. E uma coisa interessante, aquela batalha era pra ser diferente. Assim, é uma das coisas que eu não coloco o Dark Souls 1 como um jogo perfeito. Eu gosto muito do Dark Souls 1, mas eu sempre fico em dúvida se o meu preferido é o Dark Souls 1 ou não, por causa do jeito que eles correram pra fazer Izalith. Só que é perdoado quando eles continuam, né, colocam um pouco mais de coisa no Dark Souls 3, né, lá na Ruína dos Demônios. Tem muito explicado algumas coisas.
a batalha ia ser feita com o rei. Você lutar contra o rei dos demônios. Possivelmente o esposo, assim, da Izalith. Né? Ia ter um cara e ele ia estar controlando aquele bicho. Né? A Bed of Chaos. Né? Entendi. Pode ser ou esse rei demônio, né? Porque é menos provável. É possível. Tinha uma outra... Eu vi isso num... Acho que foi num negócio que eu vi sobre o game design. Né? Tem um livro, né, do game design. É o Design Works, acho que alguma coisa assim o nome. Que fala que tinha um protótipo de ter o rei. Né? Assim, o Gaio, dá só uma olhadinha no Gaio ali, o Mike. Esse cara provavelmente é um dos seres mais antigos que existe. Um dos humanos mais antigos que existe, esse cara. Possivelmente ele existe desde lá da época antes do reacendimento feito pelo Gwyn. Possivelmente ele é desde aquela época. Provavelmente um dos mais antigos. Por isso que ele tem o potencial para poder captar. Só que mesmo assim não foi suficiente. As evidências. Ele sabia de muita coisa. Ele tem uma experiência de batalha gigantesca. O Mike tá dando encoxada no Gaio ali, coitado. Meu irmão, uma vez, só um comentário aleatório. Meu irmão odeia o Gaio. Uma vez eu coloquei ele pra jogar Dark Souls 3, ele parou bem na catedral, meu irmão. Ele ficou puto com o Gael, ele... Filho da puta, ele me enganou, me puxou pro negócio. Ele ficou muito puto, ele é puto com o Gael até hoje, ele não quer jogar por causa disso. Me puxou, ele me enganou, me puxou pro tal lugar lá, não sei o que. Ele chegou a brigar com ele? Ele ficou puto com o Gael. Nossa, e hoje... Só que ele falou, eu vou voltar e descer a porrada no Gael. Ele não tava mais lá. Eu vou descer a porrada nele, vai lá. Sumiu, o Gael sumiu. Vai aparecer só lá no final do jogo. Dá pra descer a porrada nele tranquilo. Né? E por isso que o Gael é um cara, um dos caras um dos maiores aliados nossos. Seria legal se ele tivesse participado do jogo todo. Mas aí, como o Gael tinha o objetivo dele, né? Também não gosto dele. Também não gosto dele. Não, ele não assinou minha CLT. De 8 horas com né? ele. Desse ele jeito. não me deu nada. Como chama? Tanto é que, falando em Lloyd, né, ver esse anel aí, lembrando do Lloyd, provavelmente foi o Lloyd que tirou o nome, porque o Lloyd ele assumiu o posto do Caminho Branco, né? Não é o Gwyndor. O Gwyndor ele não ficou no posto, ele ficou meio que subalterno ali, pegando o pacto só dele ali, né, que é o do Caminho Azul, né? Quem virou o chefe do Caminho Branco, né, foi o Lloyd. Possivelmente foi ele que tirou o nome do Nameless King. É aquele tio. É o tio filho da puta. Ele é um tio filho da puta, o Lloyd. E toda a família tem. Mas se ele se auto-baniu, seria conveniente pra ele, mesmo que o nome dele fosse esquecido, né? Sim, de certa forma é. Pode ter sido o Lloyd, sim, seria conveniente pra ele, não fez nada, ou foi ele mesmo que apagou o nome dele da história e falou, não, eu não vou não. Pode ser, né? Ele tirou o nome dele antigo ligado ao Gwyn, né? O nome de batismo dele, vamos dizer assim. Só que ele tem influências depois. Ele tem influência em Dark Souls 2 e em Dark Souls 3. Muita influência. Não tá só em Ark Dragon Peak, né? Pico dos Arquidragões. Ele não tá só lá. Por que você acha que existem os Dragon Riders em Dark Souls 2? Quem que montava em dragões? Sim. Tava lá. Em Lothric. O que é descrito dos cavaleiros? Você tem o anel do... Acho que não, o anel dos cavaleiros é só depois, eu acho. Acho que não vai ter o anel dos cavaleiros, não. Ou vai, peraí. Dá uma olhada aí, Mike. Vê se tem o anel dos cavaleiros aí com você. Rapidão. Não, né? Tem, lá depois dos dragões. Ele fica lá depois, né, dos dragões, né? Ah, tá. É que na descrição do anel, o anel do cavaleiro... Oi? O que tudo isso tem a ver com o ciclo de reacender toda hora? Quer ver por que tem? Por que o Osiris buscava o poder dos dragões?
Aliás, o que o Cerus virou? Lagartixa. Cerus era o Lagartixa é uma boa interpretação, porque foi um dragão incompleto. Ou seja, não tem como você virar um dragão. Na verdade, até tem. Mas o único que conseguiu fazer isso foi o único, né, que conseguiu. Foi o Aldia. Com a alma de um gigante. Foi o único que conseguiu fazer um dragão completo. Todos os outros são Wyverns. O dragão ancião, que ele não é tão ancião assim. Aquele do Dark Souls 2, aquele gigantão. Que te dá a pena. Te dá um negócio de você entra na memória dos gigantes. E te dá a pena depois. Ele. Ou é a mulher lá que te dá a pena? Agora eu fiquei em dúvida. Pena não. Aquela pena de teleportar é. A pena é a Xanalote. A Xanalote, né? O único que conseguiu fazer um dragão, né? Algo mais próximo de um dragão. É a Farekeep. O que conseguiu fazer um dragão mais próximo do dragão ancestral foi o Aldir. Nossa senhora, o gigante. Mas não foi o Midir que. Não foi o Gwyn que fez o Midir? Sim. Não, o Midir é um dragão mesmo. Ele não é artificial. Ah, tá. Então ele é dragão. Tá. Ele é um dragão mesmo. Agora, o dragão ancião, ele não é. Nenhum dos Wyverns lá em Dark Souls 2, nenhum em Dark Souls 3 são dragões. Nem Wyverns. São provavelmente artificiais. A dica tá quando você vai enfrentar os Wyverns lá na entrada de Lothric, na caserna do dragão. Né? Tem um negocinho no pé deles lá. Tem um Puzzle of Man grudado no pé deles. Possivelmente eles são tudo artificial ali. Tem até uma teoria que fala que o Ornstein ele foi lá pro caçar o Nameless King e virou aquela galinha lá, dragão galinha lá do que o Senhor da Tempestade, o Rei da Tempestade que o Nameless King tá montando. O Nameless King tá montando no Ornstein. Outra teoria maluca. É que tinha, por exemplo, aqueles homens cobra do. O Thiago perguntou, mas quem trouxe a maldição pro mundo Dark Souls 2 ao dia? Isso acontece o ciclo Dark Souls ou o próprio Vendrick? Foi provavelmente o Vendrick. Ele pegou alguma coisa lá com os gigantes. Eu sempre tenho dúvida nesse ponto. Eu acho que o Vendrick reacendeu a chama. Ele descobriu, né, como reacender a chama. E reacendeu e usou o poder. Ele descobriu uma forma de reacender essa chama. Métodos escusos, provavelmente. Pra que trazer a maldição e continuar a maldição? Ele até mesmo cria uma câmara. Vai se repetir sempre. Pois é, ali é a Kiln of the First Flame. Né? É um forno. Eu acho que eu já comentei isso. Né? A primeira chama, o local da primeira chama não é o mesmo. Né? Onde a primeira chama apareceu pela primeira vez. Para onde o Gwyn reacende a primeira chama. Onde é reacendido no Dark Souls 2. Dark Souls 3 pode ser que seja o mesmo Dark Souls 1. Né? Mas em Dark Souls 2, provavelmente ele foi reacendido dentro aquele forno lá, o kiln, né? A fornalha. Sempre tem alguém para reacender, esse que é o ponto. Isso é sempre dito isso várias vezes em Dark Souls, principalmente em Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Quando você vê o mapa lá daquele arqueólogo lá do Dark Souls 2, que você entra na casa dele, ele te dá a chave, você entra lá, tem um porão lá, no fundo do porão tem aqueles esqueletinhos lá, tem uns trem lá, tem até inclusive um Lord Vessel, né, fragmento de Lord Vessel, né, que não dá pra você catar, é só imagem mesmo, né. No mapa lá você vê várias chamas acendendo. Que lá é uma indicação simbólica de que as chamas podem ser reacesas em qualquer lugar. Assim como. Sempre tem alguém para acender. Por que como o áudio ter aprendido a reacender, ele trouxe
para os gêmeos, por ter tornado professor do mais velho. E ele toma e faz a mesma coisa que o Vendrick, assim como os outros lords, e assim dando uma explicação para os Seiros. Pois é, existe sim uma teoria, né, que foi o Aldir está conectado com os intelectuais ligados a Lothric, sabe? Mas aí tem uma outra teoria que eu também acho tão interessante quanto a possibilidade do Aldir ter feito isso, sabe? E, por exemplo, o Aldir, ele não era um mago, né? Ele não era ele era um intelectual, mas não era um mago. Ele usa piromancias, né? Pelo menos como a gente conhece ele. Agora, quem que é um cara que usa que é um mago, né? E que poderia ter dito, influenciado os príncipes? Porque se você para pensar, o mundo do Dark Souls 2 pode ser como nosso continente, lugares vivendo em total escuridão e usando essa forma de trazer um ciclo para os cantos. Isso abre o leque para outros Souls estarem interligados. Pois esse que é o ponto. De alguma forma, o Elden trazendo como milagre usando a árvore. Sim, né? Algo divino, né? Algo ligado aos deuses, tem a criação dos milagres, né? São Blood usando sonhos. Se queria em forma de lágrima. É uma forma de curar, né? Inclusive, né, a lágrima do dragão cura, né, a maldição do dragão em Sekiro, né? É interessante mesmo. Total escuridão. Esse que é o ponto. Por que a Nashandra... Aí que eu te pergunto. Por que a Nashandra queria acessar a área da primeira chama? Do Dark Souls 2. Ela já estava apagada ali. Talvez ela não sabia que já estava apagado. Mas ela queria o poder da primeira chama. Ou seja, demônios podem existir em todo mundo, pois faz aquela margem de demônio primordial, mas todos os souls têm a névoa ligada. Coisa que é um pouco... tem uma questão da névoa, assim, não tem a mesma simbologia do Demon Souls, né, mas sim, tem a questão da névoa, assim. Névoa é símbolo de fim e começo. Pode até pensar em estagnação. A gente pode pensar a fumaça como um símbolo de estagnação, porque quando como é falado no que tem a ver com ciclo. Pois a névoa ela é meio que um intermediário, né, entre um estado de, vamos dizer assim, de gasoso com líquido. Só que é um estado estagnado a névoa. Dark Souls 1, pelo menos em Dark Souls, né, a névoa tem a ver com estagnação. Pelo menos vejo que faz mais sentido assim. Por quê? No mundo, né, dos antigos, né, dos Dark Dragões, das Dark Árvores, existia só o mundo, era um mundo cinza e com névoa. E só haviam os dragões e as árvores. Talvez tinha outras coisas mais, né? Provavelmente tinha outras coisas mais, mas quem governava era os dragões e as árvores, né? Na superfície, elas que mandavam, vamos dizer assim, né? E o fogo sendo primordial, a névoa a continuação e o que sobe se torna nuvem, fuligem, dando sempre o recomeço. Pois esse que é o ponto. As cinzas, né? Talvez por isso que o Gwyn chama Lorde das Cinzas. Porque aquela ideia da Fênix, né? Renascer das cinzas, né? Cinzas dá nutrientes para criar algo novo. Tanto é que, por exemplo, o Ashen One vem justamente disso, né? O resultado de tantas falhas, de tentativas de reacender a chama, os Ashen Ones contribuíram para manter, né, o legado do Gwyn. Até que apareceu um Ashen One, né? Alguns, né? Ashen Ones, né? Se você olhar bem, cada Ashen One tá ligado a um Lorde das Cinzas. Quase como um Lorde, um Ashen One para cada Lorde das Cinzas. Pro Yorm, o Sigurd. Pro Aldrich, Henri. Pro
a Vigilância do Abismo, o Crestfallen, e pros príncipes, o nosso Ashen One. Faltou alguém de eu falar? Ah, sim, como é que chama? Em teoria, pro Ludlet, era pra ser o... Assim, né? Essa já é ao contrário. Porque tem um negocinho que era pro... Tem a ver com aquela história do Gundyr. O Gundyr, ele chegou atrasado. Por quê? Só que ele não chegou atrasado, porque um filho da puta foi lá e reacendeu a chama antes dele. Que é o Ludlet. O filho da puta do Ludlet reacendeu a chama quando Nossa senhora. Nossa, fugiu não, acabei de falar o nome dele aqui, sem ser o Ludlet. Gundyr. Quando o Gundyr ia acender. Aí chegou atrasado. Só que deu ruim. O Ludwig é um pigmeu que reacendeu a chama, só que o mundo ficou escuro. Será que deu ruim? Enfim, teorias. O que é que o Thiago falou aqui? Talvez. Fogo sempre primordial, tudo está ligado ao começo, não é? Isso é a ideia do ciclo da Dark Souls, talvez porque quem se torna um Lorde não quer voltar ao pó. Querem viver eternamente, trazendo os 3 caminhos, igual o Aldi queria. Ninguém de si mesmo se torna pó. A gente vê o futuro. Pois é, o Ring tira essa ideia do sacrifício. Né? Não tem o sacrifício, como tem em Dark Souls. Mas o sacrifício ele é meio que forçado. Né? Em Dark Souls. Pelo menos a questão do reacender a chama. Porque Dark Souls 3, essa ideia do reacender a chama vira até tem um sistema até de pirâmide ali. Criou um sistema de pirâmide em volta do reacendimento da chama. Porque o reacendimento da chama não é natural. Né, como o Kaaf fala. Só que é aquela coisa, o Kaaf também diz meia verdade. Você não tem que confiar 100% no Kaaf não. Porque ele foi o filho da puta que mandou perturbar humanos. Mas isso vem da primeira ideia do herói e sacrifício. Sim. Né, porque ele é pensado inicialmente, o herói de Dark Souls ele é pensado inicialmente como um sacrifício. Ele é um sacrifício necessário para manter uma ordem. Mas essa ordem talvez fosse artificial, né? Sim, é uma ordem desequilibrada. Não é uma ordem, é uma estagnação. Não é uma estabilidade, é uma estagnação. Sim. Ah, sim, é uma boa. O Thiago já comentou, né? Quem quiser ver em mais detalhista a ideia do sacrifício, veja o primeiro episódio. Vai trazer alguns aspectos que a gente comentou. Né? Sacrifício ou manipulação, né? Sim, né? É uma marionete, né? Tudo acaba sendo uma marionete, né? E para manter uma ordem, né? É aquela coisa, todo mundo faz tal jeito, né? Por exemplo, né? Pensando só no que a gente estava em Dark Souls 1 no começo do jogo, todo mundo faz assim, é assim que tem que ser feito, né? A Era da Chama é o que todo mundo conhece, então é o que tem que continuar. Aí se tiver alguma coisa além, sabe? Ah, não, tá assim. Né? Esse aqui que é o certo, vamos reacender a chama, que é o que a gente conhece. A Era da Luz é o que importa. A Era do Fogo, a Era da Luz é o que importa. Só que é um problema, porque tá mexendo no equilíbrio. Né? Tá mexendo no equilíbrio de tudo. O problema de você reacender a chama e reacender várias vezes. Na verdade, o fato de reacender a primeira chama é um problema. Teria ter sido muito melhor se o Gwyn tivesse tentado de outra forma. Tentado, sei lá, vamos criar o reino próprio nosso aqui com o poder da minha alma aqui. Vou criar uma nova chama. Só que ele fez de uma forma que amaldiçoou todo mundo. Talvez os resquícios das cinzas da primeira chama, ele misturou a alma dele. Pensando na teoria que a gente estava pensando da chama do Gwyn ser diferente. Né? Possivelmente ele misturou com os resquícios ali. Né? Pode ser que não chegou a apagar. Aí ele realmente misturou a alma dele com a primeira chama. Talvez ele tenha feito... Não, a primeira chama estava meio que acesa.
não, o Gwyn teria se tornado mais poderoso ainda. Ou talvez ele não fosse capaz. Né? Que aí eu tô voltando para um ponto que é uma das formas de, talvez, possivelmente, de escapar do ciclo amaldiçoado né? Que é a ideia de ciclos. É o ciclo em Dark Souls, né? Por isso que o jogo tá sempre repetindo uma mesma ideia. Né? Alguém vai lá acender a chama. Né? Dark Souls 1 é assim, Dark Souls 2 é assim, Dark Souls 3 é assim. Dark Souls 2 ele é mais isentão, né? Se ninguém tá te cobrando lá, acender a chama, por favor, não sei o que. No 1 é assim, Dark Souls 2 é, olha, faz o que você quiser. A ideia é você virar um monarca e você ter poder pra fazer o que você quiser. Dark Souls 2 fala mais assim. E você poder até pra escapar da sua própria maldição. Né? Agora, Dark Souls 3 volta essa ideia de, não, reacende a chama, por favor, pra curar a maldição, pra manter a vontade do Lord Gwyn, que não sei o que. Né? Isso volta. O 3 pro 1, né? O 3 volta pro 1, pra pessoas que já passaram por isso, né? Sim. Seria essa a maior consequência de reacender a chama. Você tá preso pra sempre. Já aconteceu no 1. O Ashen One já é uma pessoa que tentou reacender a chama. E ela sai do túmulo de novo para fazer a mesma coisa. Tanto que tem outros, né, que saíram do túmulo chamados. E eles estão parados, falando, não vou fazer isso de novo, né? Os cabisbaixos, né? Tem um lá em Firelink, tem outro também, que fala, cara, não vou reacender de novo. Aí o Thiago comentou que quem se torna Lorde não quer voltar ao pó. E aí quer viver eternamente, o que seria o terceiro caminho. Mas eu acho que não, porque esse seria o caminho da chama, né? O caminho da chama ou o caminho da escuridão seria viver eternamente. O terceiro caminho seria alguma coisa além disso. Seria além de se tornar o Lorde, talvez. É não se tornar o Lorde. Eu não sei se eu tô certa também, mas eu vejo como um terceiro caminho diferente. Ou você é o monarca da luz, ou você é o monarca da escuridão. Ou alguma coisa além. Ou o que tem além, né? O que tem além de você ser o monarca da luz ou da escuridão? Talvez é você não se tornar Lorde. Pra você não ter problema de voltar ao pó, talvez. O que o Thiago falou aí? Se você vê no Dark Souls 3, existem dois itens interessantes. Cinzas que usam nas lojas, que tem a ver com Dark Souls 2, com a ideia do forno, e ainda continua as almas condensadas, assim como Dark Souls 3 está armas. Sim, né, a questão da fornalha, né, que é uma forma de você transpor as almas, né, você pode solidificar uma alma em um outro estado. Uma forma de estagnação. Inclusive, né, essa fornalha ela veio de um lugar que o Ludlet chama de Courland. Ele veio de Courland. Mas peraí. Os pigmeus não são de Ringed City? Os pigmeus não estavam em Ringed City? Courland. Se você olhar tem uma teoria meio louca que eu vi, mas que eu acho interessante, que Cour tem a ver com carvão. Acho que é do francês, se não me engano. Tem que ver essa etimologia. Corvo é carvão, ou seja, carvão é para o quê? Para reacender chama. Ou seja, o estoque final, né, para reacendimento das chamas era os pigmeus. E é o que acaba sendo usado, né? Sempre, desde o 1. Os humanos viraram carvão. Era um carvão para ficar reacendendo a chama. Porque a família real não queria. Não, nós não vamos entrar nisso não. Vamos jogar esse pepino aí para os caras. Vamos passar esse BO para os outros caras lá bancar a gente. Eles são fiéis a nós? Vamos usar ele. Vamos criar vamos instituir na religião, reacender a chama, é a vontade do Gwyn. Não sei o que. Cria uma religião, você manipula todo mundo, tu não vai fazer o que você quer. O caminho branco girava em torno disso. Eles caçavam mortos-vivos para virar. Ou matavam, né? Ou usavam como. Né, possivelmente tentavam. É uma coisa interessante. Será que eles já tentavam fazer isso antes? Eu tenho minhas dúvidas. Porque, por exemplo, não chegava a esse ponto como é em Dark Souls. Não, acho que não. Porque a entrada para a fornalha ela é selada. Tanto em Dark Souls 1 quanto no 2.
no 3. No 2 também é, só que de uma forma especial. O selo que tem da fornalha Dark Souls 2, quem selou aquele negócio foi o. Chama? Foi selado duplamente. Primeiro pelo Vendrick, por causa do anel dele. E segundo com o item que tá lá. Você consegue com o Lorde dos Gigantes. Provavelmente foi lá que o Gwyn achou o poder da primeira chama. Porque para entrar na fornalha ali, entrar no negócio da fornalha, você precisa desse. Precisa de 2 itens. Um para abrir portal e outro para você enfrentar na Chandra. Você tem que ter o negócio dos gigantes. Por isso que, por exemplo, o Rei dos Gigantes é um boss. Não é um boss opcional. O Lorde dos Gigantes. Você precisa matar ele para conseguir o item para você enfrentar na Chandra. Senão não tem jeito. Como é que é? Porque trazer pessoas tentar. Mas por que trazer pessoas que tentaram e não mais novas pessoas? O restante do mundo está em completo caos para não ter uma civilização, mas o símbolo carvão é corvo. Quê? Tanto que você é tirado da prisão e carregado por um. Pois é, mas ser carregado por um corvo. O corvo tá ligado à Velka. É meio. A ideia do corvo é o símbolo, né, do corvo, simbolismo do corvo. A gente tem que pensar de 2 formas. O corvo no ocidente ele é símbolo da morte, né, do mau agouro, talvez até de maldição. Mas no oriente, o corvo ele é um mensageiro divino. No Japão, por exemplo, o corvo é um símbolo uma conexão com o divino. Né? Os corvos são vistos como mensageiros do divino. Né? Em outras culturas, por exemplo, né? na nórdica, por exemplo, o corvo está ligado à sabedoria do Odin, por exemplo. Ele tem 2 corvos. Que faz sentido visto a inteligência do animal em si, né? Sim, né? O corvo ele é muito inteligente, ele consegue enganar, né? Ele imita, né, seres. Ele imita bicho, imita gente, imita o que ele quiser, tipo um papagaio mesmo. O corvo é assustador, ele consegue usar ferramentas. Consegue usar ferramenta. Então a inteligência do corvo é muito grande mesmo. E ele, em Dark Souls, ele é como a deusa do pecado, né? Ela veio. Será que ela veio pra limpar o que o Gwyn fez? Ou será que ela veio pra afirmar o que o Gwyn fez? Se é a deusa do pecado, como assim? De qual... Tudo bem, Thiago, beleza. A gente vai finalizar aqui também, Thiago. Valeu. Mas legal. Seria um tema interessante pro próximo, né? A Velka é a deusa do pecado. Mas qual que é a intenção dela? Ela é a deusa do pecado pra afirmar a burrada que o Gwyn fez? Ou ela é a deusa que veio pra salvar do que o Gwyn fez? Seria castigo ou misericórdia? Pois é, a dica disso tá na Yuria. Quem tem Dark Souls 3, vai lá na Yuria e olha o inventário dela e vejam o que ela tá vendendo. Ela tá vendendo justamente quase os mesmos itens, né? Não todos, mas quase os mesmos itens dos perdoadores. Lá desde o Dark Souls 1 e que tem Dark Souls 2. Sim, que tem embaixo das gárgulas, né? São os mesmos itens que aquele padre vende. Eles são clérigos de Velka. Aham. Velka, a deusa do pecado. A Yuria vende itens da deusa do pecado. Ligados à deusa do pecado. E esses itens são itens perdoadores. Item dos perdoadores. Que perdoar pecados, né? Reduzir o efeito da maldição. Ela vende. Tanto que dá pra você rezar na estátua da Velka pra diminuir isso. Pra tirar o efeito da marca, né? Sim. Ou seja, tem alguma coisa aí, né? Então ela veio pela misericórdia e não pelo castigo. Eu diria que ela é uma deusa neutra, sabe? Ela é tipo as fúrias da mitologia grega. Ela pune até os deuses. Sim. Né? Cada deus recebeu sua punição, mais cedo ou mais tarde. Gwyn ficou louco. Né? Sobrou só a casca dele ali. A alma dele foi de ralo. Como chama? O Nito, por, né, ter
como é que fala? Se absteve, né, de entrar nesse negócio e deixar o pau quebrar, você ferrou também. Por quê? Como ele era o deus da morte, né, o dos mortos, não tinha mais mortos, não tinha perdido a forma de existência dele. Pra mostrar que então não é a saída. Porque acho que a Vel tenta dizer que é o quê? Nas suas próprias ações vai estar muitas vezes a sua punição. O que você faz vai voltar para você. Não nem sempre por um agente divino, mas por consequência do que você fez ou deixou de fazer. O Gwyndolin, o Aldrich foi lá comer ele. Guinevere, a Guinevere, os filhos dela todos foram pro saco. Ela sempre fugindo. A deusa da fertilidade foi a que mais perdeu o filho. Olha só como é que isso é pesado. Mas porque todos se abstiveram. O Nameless King se absteve. Chega uma hora que até as garras, né, vamos dizer assim, do destino chegará a ele. É assim, mas é aquela coisa. Ele se absteve até certo ponto, porque ele tem influência em Dark Souls 2 e em Dark Souls 3. Lá em Forossa, né, tem o Deus da Guerra Faran, tem os Dragon Riders Dark Souls 2, os Cavaleiros de Lothric que montavam em dragões, né, que eram os Wyverns, ou seja, eles estavam copiando. Né. Lá em Lothric tem a estátua, né, quebrada, né, mas é a estátua do Nameless King, né, que é o símbolo dos guerreiros do sol. Mas aí a gente tem uma coisa interessante também, né? O Vengar, o cavaleiro, né, de Forossa, o diálogo com ele é o seguinte, ele fala, olha, eu sempre me vi lutando por uma guerra que eu não sabia pelo que eu tava lutando. Eu só tava lutando a guerra pela guerra. Uhum. Palavras minhas, né? Parafraseando o diálogo, é isso que ele fala. Então, qual que é o legado, então, do Nameless? Se ele é esse deus da guerra do mesmo lugar, né? E provavelmente seja mesmo. Qual que é o legado dele? Ele tinha soldados que lutavam por um propósito que não era deles. E eles sabiam disso. Ele era uma guerra vazia. O deus da guerra virou deus de uma guerra vazia. Os soldados não acreditavam naquilo que eles estavam lutando. Eles só lutavam pela luta. Tudo virou artificial, tudo virou vazio. Nada mais era aquilo que deveria ser e continuava sendo só por uma, sei lá, como se fosse uma memória muscular. Tem que continuar fazendo. O Vengar não era feliz. Meio que perde um pouco o sentido, né? Que por exemplo, o Nameless King era um deus da guerra antes de virar o próximo rei, né? O próximo Lorde da Luz Solar. Né? Ele caçava dragões. Perdeu o objetivo de caçar dragões. O que ele vai fazer? Com o que eu vou lutar agora? Foi lutar pela luta, né? Possivelmente, por exemplo, os Cavaleiros de Forossa vão lutar contra o Caos, né? Encontraram um novo objetivo. Né? Pelo menos unificou um objetivo que unificou, né, os Guerreiros de Forossa para um novo objetivo. Né? E era meio parece que era descentralizado, né? O poder em Forossa, porque por exemplo, quem que criou o rei de Marfim, ele era o guerreiro mais poderoso. Provavelmente eles eram, os ranks deles eram pela força, pelo poder. Né? Eles não tinham um rei fraco, vamos dizer assim. Provavelmente o mais forte deles era o chefe deles, o líder deles. Né? Mas tem essa sombra. Vamos dizer assim, não sei se foi diretamente, né? O Nameless King fez isso diretamente, ou foi a influência, vamos dizer assim, a sombra dele. Porque tem isso também, a sombra dos deuses aparece de novo em Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Né? Seja por fragmento das almas deles, né? Quando, por exemplo, os boss, né? Os boss os grandes, né? Os Old Ones, né? De Dark Souls 2. Quando você enfrenta eles no New Game Plus, você taca lá o negócio dele, como é que chama? Braseiro de diversidade? Braseiro de diversidade, você consegue dropar, né? A alma dos 4 deuses, né? 4 não, né? Vamos dizer assim, os 3 deuses mais o Sif, né? Que tinha o fragmento da alma do Gwyn. Né?
Quando você consegue isso, você vê que a sombra dos deuses ainda tá ali. Dark Souls 3 existe uma sombra até mais forte. Mas assim, isso existe até em Dark Souls também, por exemplo, tem os Fenitos, né? Os Fenitos? É a raça dos Fenitos. Eles não são humanos, eles são os Fenitos. Né? Aquele da tumba dos mortos-vivos do Dark Souls 2. É a cripta. Inclusive, ele tem um diálogo muito interessante. Eu ia citar ele, você falou dele agora, eu lembrei. Porque ele fala do Gwyn. Primeiro que ele não sabe o nome dele. Nem do Gwyn, nem assim como o Vengarl não sabia do Nameless, né? É como se fossem histórias muito antigas. Então eles eram imortais, mas eles não eram mais eles mesmos, né? Uhum. O feito ficou imortal, mas eles mesmos foram esquecidos. Então esse Fenito, ele fala do Gwyn, fala do que o Gwyn fez, mas ele não sabe quem é o Gwyn. Então isso é interessante. Tipo, qual foi o legado, então? Qual é a imortalidade daquele que não é lembrado? Sim. Até em Dark Souls 3 mesmo, poucos sabem, né? Você vai em Ringed City e a primeira coisa que te perguntam é qual que é o nome do rei? Qual que é o nome do seu deus, né? É porque a Shira, ela veio, né, lá de Norlondo, provavelmente. Shira é outro guerreiro muito antigo. É a Shira do Dark Souls 3 do Ringed City. E ela tá lá justamente vigiando os... É um dos que foi colocar lá pra vigiar os pigmeus. Porque teve um pigmeu que, se tivesse dado certo, a história do mundo de Dark Souls seria diferente. Existia o rei pigmeu louco. Só que deu ruim, o que ela fez? Empalou ele dentro do machado lá. Só que o rei não morre e não pode tirar ele mais do machado. Já pegou a arma da Shira? Não peguei. Não peguei. Você enfrenta ela depois, ela te invade, depois que você derruba a igreja de Filianor. Esse machado, não sei se é um machado ou um martelo, você bate no chão, o rei grita. O rei tá vivo. Ele tá fundido com o machado, martelo ali. Mas ele era um rei louco. Ele não gostava da ordem que tava lá. Ele queria uma revolução. Se tivesse dado certo, imagina, um exército de manos. Quem que para um exército de manos? Pois é, né? Não ia ter pra Gwyn, não. Não ia ter pra ninguém. Manos, não era brincadeira, não. Pois é, aí você imagina, né, pigmeu, se hipoteticamente for o pigmeu furtivo, mas se for, a alma dele já estava fragmentada, então ele tinha o mesmo poder dos Lords Pigmeus. Né? Sim. Ele criou o abismo, né, o abismo de Lordran. Imagina vários pigmeus tendo esse poder despertado, né, tipo do humanos, um abismo gritante, né, um abismo enfurecido. Não ia ter pra onde fugir. Não ia ter. Mas nem precisou, né? O próprio Aldrich devorou o Gwyndolin. E o Aldrich é um símbolo de uma das formas do abismo. Uma das formas da escuridão. É o abismo estagnado, que é as profundezas. Né? E as profundezas também estão presentes lá em Ringed City. Então, o abismo e as profundezas presentes. Né? Sabe aquela poça de pântano esquisito lá? Sim. É uma manifestação das profundezas. É a estagnação. Mas é uma das formas. É esse que é o ponto também. O mundo está estagnado. A própria escuridão começou a se estagnar. A alma dos lords, né, dos lords pigmeus, também está estagnando. A alma deles virou sangue. E o sangue já solidificou. De tão estagnado que está na DLC Ringed City. Coagulou. Coagulou, ou seja, não tem o que fazer. O que o Gael faz? Ele come, ele devora os Lords Pigmeus, transforma no próprio sangue, e do sangue dele, ele faz o sangue da Dark Soul para pintar, né, um novo quadro, que provavelmente era uma das saídas do ciclo de reacendimento das chamas. Temos 3 alternativas possíveis. Uma, a coroa de Dark Souls 2, né, a coroa lá que você junta as 3 coroas. O mundo da pintura novo, baseado no sangue da Dark Soul. Ou, possivelmente, o que a gente faz na quest da Yuria. Como você vira o novo Lorde da Escuridão, você usurpa a primeira chama. Você absorve ela. Né? Então, você inverte a coisa.
Aí você pega o anel lá do... Né, o símbolo, né, da maldição. Você inverte. Em vez de ser o anel de fogo em volta do centro de escuridão, é a escuridão devorando a luz. Aí vira o verdadeiro poder do... Você não tá usando mais os humanos como combustível pra primeira chama. Você tá usando a primeira chama como combustível pra humanidade, pra escuridão. Você inverte o jogo. Essa seria a única saída, na verdade, né? É algo possível, assim, a gente não sabe, né? Se foi de fato uma saída verdadeira, né? Mas assim, alguma coisa transformou. Porque quando você olha pro final desse final, né, do Dark Souls 3, o halo que tá ali no crepúsculo. Crepúsculo não. No eclipse. O halo do eclipse não tá brilhando vermelho, que é o símbolo da vida. Tá brilhando com um halo branco, esbranquiçado. E as chamas negras com a borda branca é as chamas da humanidade. Esse é o final que a gente consegue fazendo a quest do Yo, é o primeiro, né? Isso. Indo pra Yuria e indo até o final, né? Isso. Mas assim, é uma loucura. Mas é o único que não é artificial, né? O próprio Finito que você falou, eu acho que foi ele, que ele falou uma coisa muito interessante. Ele fala, vocês humanos são engraçados. Ele fala, vocês não conseguem diferenciar a fantasia da verdade. Eu acho que é ele que fala isso. E é muito legal, porque as saídas, se você vê as saídas que você mesmo falou agora do quadro, e as outras, elas são todas artificiais, né? É fugir. As saídas é fugir e criar uma fantasia onde uma realidade alternativa existisse, mas não existe. É fantasia. São hipóteses de escapatória, né? Mas o ponto é, será que são verdadeiras? São formas de escapar de verdade, né? Porque o mundo da pintura você está só jogando para uma outra dimensão. Você tá fugindo. Né? Agora, o como é que é o nome? Usurpação? Essa seria a única saída mesmo. Esse que é o ponto. Será que inverte. Mas esse é o ponto. Será que é uma saída? E se a chama reacender em outro lugar? Primeiro já reacender em outro lugar. É uma saída pra onde, né? E pra quem? Pros humanos, talvez sim. Talvez fosse uma saída temporária. Vai ter que botar o Lorde da Escuridão pra ir se devorando as primeiras chances que for reacendendo aí. Usurpando todas as primeiras chances que for reacendendo. Pois é. Bom, mas vai acender outras. Mas é a possibilidade, pensa. Bom, né, a gente já tá chegando no nosso horário, né? O Mike também já deve estar doido ali pra vazar. Como é que tá aí, Mike? Que vem tem mais? Eu? O que tem eu? O que tem eu? O que tem eu? O Mike já tá dormindo. O jogo dele tá jogando sozinho já. Quer chegar só em Iritiu? No calabouço de Iritiu? Pode encerrar aí. Pode encerrar aí. Bom, vamos encerrar por hoje. Né? Mais alguns comentários que vocês queiram fazer? Bom, ponto. Sim, eu tenho um. Vocês falaram quase nada do tema, velho. Falando sim, pô. Não, é porque a gente falava e voltava pro tema. Vocês têm que organizar mais a questão desses assuntos aí. É muito comum vocês fugirem do tema. Não é fugir. A gente acaba tendo que dar a volta. Porque o ponto é, reacendeu, deu ruim. Vai reacender? Não vai. Ou deixa apagar? Beleza. É porque outra pessoa vai acender. É o resumo da ópera. A gente tem que dar a volta, por quê? Forma de escapar do ciclo, né? Que a gente comentou. O ciclo é um dos efeitos, né? Do reacendimento da chama. Forma de escapar, a gente traz só algumas. Tem outras, possivelmente. A gente falou dos dragões. Possivelmente, o sangue do dragão pode permitir você escapar do ciclo. A gente falou, né, Meleskin, que era para ele reacender a chama, mas não reacendeu. O sangue do dragão, experimentos feitos, né,
Goldia, depois pelo o Osiris junto com o Sullivan, para encontrar forma de escapar, né, da maldição, porque tava vindo de novo. A maldição sempre era quase uma certeza já, toda vez voltava a maldição dos mortos-vivos. Né? E de tanto reacender, provavelmente virou uma certeza. Sempre vai vir a maldição, porque né, não tem jeito. A resposta disso tá no 3, que a gente joga como alguém que já reacendeu a chama e voltou. E tem hollows, tem mortos-vivos vazios pelo mundo inteiro. Você tá. Ó, tem um batendo nas suas costas. Tem mortos-vivos ainda, da mesma forma que tinha no 1, no 3. Sim. E nada mudou. Só a gente que tentou reacender a chama talvez tenha dado uma amenizada na nossa maldição, mas então não tem como ter fugido. Nossa senhora, o bicho tá voadora no Mike. Ó, até o passinho. Até com o passinho. Nossa senhora. Mas assim, existem formas de aliviar, né, a maldição. A maldição a gente pode tratar, eu acho que é o próximo tempo, inclusive, né, a gente vai falar um pouco mais. Mas é possível aliviar a maldição, né? A Fire Keeper pode fazer isso. Existem itens que podem fazer isso, né? Aliviar a maldição. Mas por exemplo, o Ashimwan, né? Que o Miyazaki ele descreve isso, né? Acho que uma entrevista dele ele fala, ó, o que é o Ashimwan? Eles perguntam pra ele. O Ashimwan é um morto-vivo que falhou em reacender a chama. Ou seja, não tinha poder suficiente para reacender, então ele virou cinza. Agora os Lords, eles conseguiram reacender, só que também deu ruim para eles. Quando eles reacenderam, eles voltaram para a terra natal deles, estava tudo fodido. Faron Keep foi assim. Só o do Audit que eu não tenho certeza se deu algum certo ou não. Mas por exemplo, o Faron Keep foi assim, deu ruim. Né? O lugar foi tomado pela podridão. A cidade profanada foi assim. Né? O Yorm reacendeu. Começou a chover chamas do céu e destruiu a cidade toda. Né? As pessoas ficaram carbonizadas. Né? Ou seja, tem um preço a se pagar. Né? Acender a chama. Em Dark Souls 3 vai ficando cada vez mais claro. Cada vez que você acende a chama, o preço a se pagar vai ficando cada vez mais pesado. Meio que vai acumulando. Né? E no fim, né, quando a gente olha, né, a DLC de Dark Souls 3, é cinzas e areia que sobrou. Deserto. Né? Um deserto de cinzas. Que não tem mais o que queimar. Acaba virando tudo uma massa de cinza, né? Não tem mais o que queimar. Todos já queimaram. Tudo já foi pago e não sobrou nada. Né? A gente pode fazer uma analogia com os recursos que a gente tem. Quando acabar os recursos, não tem mais o que queimar para produzir energia para a sociedade. Para onde nós vamos? É isso aí. Vai virar tudo cinza. Vai virar uma massa de uma coisa só, estagnada. Um campo vazio. Que é onde a gente encontra o Gael. Desertificou o bagulho todo, tá só o Gael ali devorando os Lords Pigmeus lá. Triste. Bom, acho que agora sim, né, a gente pode finalizar. Vamos. O próximo tema provavelmente vai ser das maldições. Eu acho que foi isso. Eu vou ver certinho, mas eu acho que é isso. Tem alguns temas, inclusive, né, quem siga a nossa página aí, nós temos Discord, temos um espacinho ali né, caso vocês queiram deixar sugestões de temas e tal, né? Depois a gente vai montar uma caixinha de verdade aqui de sugestões de temas aqui na Twitch mesmo aqui, né, no canal da Twitch. A gente vai organizar isso aí. Mas, né, por hoje a gente vai ficando por aqui. Agradeço aí o Mike, a Deio e o Thiago aí que contracenaram, né, que deram suporte aqui pra gente fazer o episódio de hoje. E, bom, a gente se vê na próxima. Beleza. Até terça-feira. Até terça-feira que vem, pessoal.